Oi, oi! Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, quase, né? Tô gravando esse vídeo próximo ao meio-dia. Fazendo essa live, na verdade. Se você tá me assistindo esse vídeo depois, é porque esse vídeo foi uma live. Tudo bom? Há uns 2 dias atrás, eu falei pra vocês que eu ia fazer uma livezinha a respeito da lua cheia. Essa lua cheia, ela tá muito, muito especial, principalmente pra mim. Mas eu resolvi compartilhar com vocês alguns temas importantes que vão acontecer, principalmente pela ótica dos trânsitos do desenho humano. E aí, o que acontece? Os trânsitos do desenho humano, eles se diferem um pouco dos trânsitos astrológicos normal, porque eles são mais específicos, digamos assim. Eles têm a energia global, né, que é a energia normal que a gente estuda na astrologia, mas eu gosto deles por conta da especificidade. Deixa eu só colocar aqui um negócio. Entendem? Bem melhor do que falar assim, a lua cheia vai acontecer tal grau em Gêmeos. Eu acho tão generalista essa informação e às vezes uma informação generalista não vai fazer muito sentido porque as pessoas não vão poder utilizar de forma específica, Júlia. Porque esse é o intuito. Deixa eu colocar minha pulseirinha aqui. Com a minha pedrinha. Peraí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se minha galera vai entrar. Eu não sei o que acontece. Esses últimos tempos, eu percebi que a minha entrega aqui diminuiu. Não sei se é por conta dos conteúdos que eu normalmente falo, que eu abordo, mas deu uma diminuída. Algo tem acontecido. Antes de mais nada, o trânsito astrológico que eu falar aqui, ele vai estar disponível à venda dentro do calendário do desenho humano personalizado, que já está à venda, e você pode ter acesso. Então, todo o conteúdo em que eu estudo, todo o conteúdo que eu compartilho aqui com vocês, na verdade, ele já foi produzido e ele já está disponível dentro do calendário. Então, não necessariamente você precisa ir acompanhando só os vídeos que eu coloco ou o canal, certo? Mas você tem acesso em primeira mão dessas energias. Por exemplo, hoje eu tô fazendo a live, mas se eu não fizesse a live, esse conteúdo estaria lá dentro do calendário e possivelmente eu gravaria um vídeo específico para colocar para os assinantes, ok? Bom dia, Lilian! Como está? Então vamos lá para nossa leitura comentada. Deixa eu pegar aqui meu conteúdo. Lembrando que a lua cheia vai acontecer amanhã, tá? Ela não acontece hoje ainda, ela tá quase. Ela está quase. Deixa eu montar já a estrutura aqui. Seria bom, se você ainda não tem isso daqui em mãos, tá? Por favor, tenha. Porque normalmente eu já falo alguma coisa a respeito das casas. Ontem foi muito engraçado. Teve uma moça lá na rede social vizinha, aquela de textos, em que ela postou escrevendo que ela estava desesperada por conta de acessos de raiva do filho. Que ela não aguentava mais os acessos de raiva, os surtos de raiva que o filho tá tendo. É uma criança, né? Ali, se não me engano, 9, 10 anos, alguma coisa assim. E aí, ela falou que estava desesperada, que ela já não sabia mais o que fazer, e várias pessoas compartilhando ou experiências ou orientações de acordo com aquilo que você tem de vivência. E eu escrevi assim, moça, isso me lembrou muito quando eu era pequena, quando eu era criança, e os meus pais não sabiam o porquê que eu tinha tanto acesso, estouro de raiva.
Eu tinha rompantes de raiva que eles, às vezes vinham do nada e os meus pais não sabiam o que estava acontecendo. Então, antes de você considerar a possibilidade de enfiar goela abaixo o remédio na criança ou achar que é doente mental, beleza, vai lá e só tira a dúvida, porque o tipo áurico dentro do desenho humano que tem rompantes de raiva é um manifestador. E se você não sabe que essa criança é um manifestador e você querer reprimir essa raiva de uma forma que não vai ser muito benéfica nem para ela e nem para a família, você tem a tendência de alimentar um monstro. Falei isso pra ela, né? E as pessoas... Amiga, a menina desesperada por causa do filho, você falando do desenho humano, eu falei assim, pois é, porque se os meus pais tivessem conhecido o desenho humano, teriam me poupado anos de terapia e anos de sofrimento mental e emocional justamente por conta do tipo de funcionamento do tipo áurico manifestador. O tipo áurico manifestador, se vocês estudarem, se vocês lerem ali como é o projeto de funcionamento energético dele, vocês vão entender, por exemplo, por que o Putin e o nosso querido lá, outro presidente da Ucrânia, estão se matando. São dois tipos áuricos manifestadores. Ambos com raiva reprimida dentro e continuam alimentando raiva e quem está pagando pato é o próprio mundo. Se você tem um filho, se você tem uma criança próxima de ti, que é do tipo áurico manifestador, e você tem acesso a essa informação, ou alguém falou, viu, só tira essa dúvida, já que você buscou tantas coisas e não resolveu, vai lá e tira essa dúvida, porque você pode estar, você negligenciando e alimentando um monstro que você poderia dar outros caminhos, outros tipos de atenção, outras escolhas que modifiquem aí, que tragam algo bom e não algo ruim. A partir do momento em que você sabe da informação e negligencia ela, é sim de sua responsabilidade. E aí a galera me malhando na internet. Eu falei assim, gente, eu sou uma manifestadora. Então, aquilo que vocês falam, ou me xingando, ou rejeitando a minha ideia, ou falando mal, bateu e voltou. E vai voltar, porque bate na aura e volta. Vamos lá, abrir aqui o texto a respeito da lua cheia. Gente, inteligência artificial é uma maravilha quando ela não cai, né? Esses dias meu funcionário tirou o dia de folga, né? Anteontem. Peraí. Português. Tá. O que meu pequeno tá discutindo, ó? Ele discutindo com a bisa dele. Vamos lá. Então, amanhã, em 15 de dezembro, teremos uma lua cheia a 23 graus de Gêmeos. Vocês acham... Eu acho tão legal como as pessoas gostam de chamar atenção. Cada ser humano tem um jeito. Esse é o jeito que essa pessoa achou. Peraí. Se a gente soubesse que tudo aquilo que a gente vê no outro tem dentro da gente, né? Peraí. Pronto. Dia 15 de dezembro, então, teremos lua cheia a 23 graus de Gêmeos. Essa informação vocês acham em qualquer lugar do YouTube ou na internet, porque é uma análise astrológica, beleza? Aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Esta é uma das 3 fases lunares que virão com uma ativação que nós estamos tendo dentro do desenho humano, que é a ativação do canal 3536. Então, dentro do desenho humano, a gente tem os trânsitos astrológicos que, de vez em quando, coletivamente, o canal está ali ativado, ok? E eu vou falar um pouquinho sobre ele. Isso significa que todas essas ativações trazem energia manifestadora, conectada à manifestação de novas experiências. Beleza? Isso também significa que a energia emocional estará ativada na aura global. Quando a gente fala aura global, isso significa que todas as pessoas, independente do tipo áurico, se você é um gerador, se você é um refletor, se você é um projetor, todas as pessoas estão tendo acesso
a energia manifestadora. E é uma energia muito potente, principalmente quando você usa a vocalização, você se manifesta, literalmente, você fala a respeito daquilo ali. Só que a gente vai ter essa ativação por 2 meses. Então, vão ser 2 meses em que as pessoas vão estar experimentando uma energia de falou, co-criou. Então, é muito importante que vocês tenham em mente de que, sim, quando você está com uma energia do tipo áurico manifestador ativado no seu projeto, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você verbaliza. Porque o ponto é, você verbalizou, isso significa que você co-criou na sua realidade. Aquilo ali, tão rápido você vai manifestar, tão rápido vai voltar para você. Isso vale para coisas positivas quanto vale para coisas negativas. Então, se você está colhendo algumas coisas que não tá muito legal, algumas experiências que não tá muito joia, preste atenção naquilo que você anda falando ou como você está falando, porque tão importante aquilo que você fala é o como você fala, a vibração, a intenção que sai daqui de dentro e você coloca aquilo no mundo. Legal? Isso também significa, então, que a energia globalmente vai estar ativada, intensificando temas de paixão, romance, raiva, obsessão e uma profunda necessidade de experimentar algo novo. Então, sabe aquela sensação de que tudo tá muito velho, tudo tá muito tedioso e eu quero algo novo, eu quero uma novidade, eu quero experimentar algo que talvez eu nunca tenha tido coragem de experimentar, nunca tenha tido coragem de se manifestar, de falar, eu quero sentir 3 pontinhos. Então, tudo aquilo que você, nossa, eu quero sentir tal coisa, eu quero sentir tal emoção, eu quero viver tal experiência, isso vai acontecer pelos próximos 2 meses. E nós temos essa energia disponível para utilizar ou a favor ou contra, vai de ti. Tem gente que prefere usar contra, né? Eu acho tão engraçado. Depois a pessoa vem reclamando que tá colhendo uns frutos amargos. A maior lição, então, dessa energia, lembrando que Netuno está no portão 36, tanto para a lua cheia quanto até dia 27 de janeiro de 2025, gente. É manter as expectativas ao mínimo e estar aberto ao que surgir em sua trajetória. Quanto mais alto for a sua expectativa neste momento, a respeito de determinada experiência que você queira viver, mais frustração você pode colher. Porque expectativa significa que você está segurando a energia da materialização. E o universo, Deus, energia, a fonte, eu não sei do que você chama, não gosta de ninguém segurando a energia. A energia não gosta de ser segurada, ela gosta de fluir. Então, quando você cria uma expectativa, é sinal de que você quer controlar o como, o quando, o quem, o onde das coisas. Isso é o ego querendo controlar, beleza? Então, solta a expectativa para que você tenha surpresas a mais do que aquilo que você estava co-criando. Júpiter, então, também no portão 35, tem enormes expectativas e quer o que quer. O que não é como a vida funciona. Nós temos controle... Peraí, que eu já vou deixar... Ele deu uma travada aqui. Vou deixar ele trabalhando aqui. O ser humano, ele tem uma coisa de que ele quer controlar o como, ele quer controlar o quando, ele quer controlar o quem, ele quer controlar o onde. Ele não tem controle dessas variáveis. A única coisa que a gente tem controle de fato é o que. O que você quer. Isso a gente tem controle. Só que como o ser humano ele é meio bitolado, de vez em quando ele não observa certas questões, o que acontece? Ele foca naquilo que ele não quer mais. Se eu perguntar para você e falar assim, me faça uma lista daquilo que você não quer mais. Você vai fazer uma lista enorme daquilo que você não quer mais na tua vida. Você não quer mais dívida, você não quer mais relacionamento ruim, você não quer ser mais traído, você não quer mais... O que é que você não quer mais viver?
A lista vai ser enorme, porque o ser humano ele tem muita clareza daquilo que ele não quer. Acontece que o nosso universo, a nossa realidade, a nossa mente não entende o não. Por isso que toda vez que a gente foca naquilo que a gente não quer mais daquilo vai vir. Certo? Se eu tô focando em algo, numa experiência ruim que eu não quero mais viver, aquela experiência ruim, ela tende a aumentar. Porque o foco expande aquilo que eu tô dando foco, horas. E aí, vale a pena você inverter a lista nesse momento. De você saber que a única variável que você tem controle é daquilo que você de fato quer. Então, se eu não quero mais viver na dívida, o que eu quero? Eu quero viver sempre tranquila referente às minhas finanças. Eu não quero mais viver essa angústia de não saber se eu não vou ter o dinheiro ou não para pagar as contas. Eu quero viver, então, numa realidade onde eu sinta que o fluxo de energia do dinheiro, o dinheiro sempre esteja chegando até mim, em quantias confortáveis para que eu pague as dívidas e também usufrua da prosperidade financeira. Entenderam a diferença entre eu não quero mais e o que eu quero? Se você tiver controle do foco naquilo que você quer, já boa parte da sua realidade vai mudar, porque as outras variáveis você tem que soltar. Você sabe o que você quer. Vamos pegar um exemplo bem simples. Eu quero viajar para Vitória. Eu quero conhecer Vitória. Eu tenho o sonho de conhecer Vitória. Eu gosto daquele lugar, eu pesquiso, enfim. Eu tenho várias variáveis que, se eu quiser controlar essas variáveis, eu estou limitando as possibilidades do universo de que isso aconteça e seja cocriado na minha vida. Eu estou ditando o como. Então, o como que eu quero ir... não, eu vou me programar, eu vou guardar dinheiro para pagar a viagem de avião, e daí eu não sei se eu vou de carro, talvez eu vá de avião, talvez eu vá a trabalho, talvez... Entende? É tanta variável do como isso vai acontecer que não vale a pena eu querer ficar segurando esse controle, ou seja, a expectativa de o como isso vai acontecer. Então, eu libero o como. Também preciso liberar o quando isso vai acontecer, porque se eu ficar segurando a expectativa de que isso vai acontecer muito rápido, de que se isso vai demorar para acontecer, meu Deus, e não tá acontecendo, não, porque eu tô querendo, com ansiedade, controlar o quando a materialização vai acontecer. Também não vai rolar. Outra coisa que às vezes vocês querem controlar, o quem. Quem são as pessoas envolvidas na materialização? Eu vou ir de carona do BlaBlaCar, eu vou porque alguém do meu trabalho vai me convidar. Então, eu fico pensando nas pessoas envolvidas. Controle do ego também. Então, as variáveis como, quando, quem e onde não é do nosso bico querer ficar controlando, porque quanto mais a gente quer ficar controlando essas variáveis, mais demora daquilo acontecer na nossa vida. Porque tem a ver com o ego. O ego gosta de controlar as variáveis. A única coisa que a gente precisa controlar é o que de fato eu quero. E focar naquilo. Eu quero ir pra Vitória. Pronto, acabou. O quem vai estar envolvido, o como, o quando, o e o onde, não me interessa. Qual é a emoção que eu quero viver quando eu chegar lá em Vitória? E aí, a partir do o que eu quero e qual é a emoção que eu quero viver, eu faço materialização da minha experiência, que tem a ver com este canal que a gente está discutindo agora. Pegaram? Depois me escrevam nos comentários o que vocês acharam. Vamos lembrar que quando a gente tem expectativas enormes frente às nossas manifestações e quer, o que não é como a vida funciona. Eu quero o que eu quero e ponto, acabou. Acontece que, vamos pegar essa viagem para Vitória, se essa viagem para Vitória acontecer num contexto de trabalho, percebam, eu vou ficar colocando uma expectativa muito alta? Não vai fazer sentido, porque se eu colocar a expectativa muito alta, o universo vai fazer o quê? Não, vamos cortar essa expectativa, vamos fazer ela baixar a bola, porque ninguém controla as variáveis. Ela quer vir?
Beleza. Qual é a emoção que ela quer viver? Tranquilidade, surpresa, bem-estar? Beleza, vamos seguir isso. Então, cuide da sua emoção, da sua neutralidade emocional e também aquilo que você quer. Beleza, eu quero ir pra lá. As outras variáveis você deixa para outro momento. Um tema que pode ser expresso com Júpiter, então, nesse portão 35, é ser um mensageiro da verdade. Oi, bom dia, Gilson. Onde você informa ou é informado sobre onde você ou outros podem melhorar qualquer coisa que esteja fora de equilíbrio em sua vida ou na vida deles, se assim escolher. Também pode trazer um tema de auxiliar outros através de experiências pelas quais você mesmo passou. Ou você pode ter pessoas te ajudando através de novas experiências. Fala, meu filho. Como é o chá de deixamos? A palavra deixamos. Sim. O dei, você já escreveu? D-E? Dei. Tem um i depois do e. Dei. Ah, eu coloquei. Colocou? Dei. Agora você quer o chamos. Esse chã é X-A-M-O-S. Chamos. Pode repetir? M... Não, X... A-M-O-S. Oi, Rodrigo. Bom dia, eu não almocei ainda. Boa tarde para você que já almoçou. Estamos falando da lua cheia que acontecerá amanhã, certo? E que tem uma energia bem especial. Obrigada. De qualquer forma, então, você está atuando como um guia ou sendo guiado por outros. Tudo com um único propósito de ajudar ou ser ajudado a navegar pelas novas experiências das quais você ou outros possam fazer parte. Com Júpiter aqui pode ser sobre ajudar demais ao custo de ter suas próprias experiências. Então, o equilíbrio em tudo servirá bem a você. Esse portão 35, gente, ele é um portão muito interessante da perspectiva, né, do ponto de vista de que quando você projeta suas próprias experiências, automaticamente você estará envolvido na materialização e cocriação de outras pessoas e nas experiências de outras pessoas. Ou seja, quando eu quero cocriar uma realidade, uma experiência, eu quero experimentar algo, note, para que aquela minha realidade esteja acontecendo, a realidade de outras pessoas estarão envolvidas também, aonde elas também estarão experimentando algo. Então, a nossa experiência, ela não é experimentada na forma individual. Ela pode ter o teu próprio sentimento, a tua própria emoção, mas quando você está co-criando ela, é em esforço colaborativo. É por isso que, normalmente, a realidade para mim vai ser diferente para vocês. Pegando o exemplo da viagem para Vitória. Às vezes, para mim, a viagem para Vitória, ela vai ser completamente cheia de bem-estar. Ela vai ser uma novidade, ela vai ter um sentimento de um gostinho, uma experiência muito boa. Acontece que para outras pessoas, talvez, envolvidas na materialização ali do teatro, né, que eu vou estar fazendo para viver essa experiência, talvez não seja tão assim esplendoroso como eu. Por isso que quando você tá vivendo determinada coisa, você fala assim, nossa, foi muito massa, foi muito legal, e a pessoa olha pra tua cara e fala assim, nossa, nem foi tudo isso. Porque a experiência pra mim, o que eu sinto em determinada experiência vai ser completamente diferente daquilo que a outra pessoa está sentindo. Mas a gente precisa ter essa noção de que quando você cocria uma experiência nova da qual você quer experimentar, ter consciência de que naquele teatro, naquela realidade, vai haver cocriação e esforço colaborativo. Outras pessoas estarão experimentando determinadas emoções, tendo suas próprias experiências, para que você também tenha a sua. Então, uma experiência, ela nunca vai ser somente independente. Ela vai ser interdependente. Por isso que quando colocamos o coletivo nas nossas cocriações mentais, elas acontecem mais rápido.
Porque é como se a gente tivesse a visualização de que, poxa, eu não tô pensando só em mim. Eu tô pensando também nos outros. Como que os outros vão estar envolvidos nessa minha experiência? Eu vou arrastar a galera de forma positiva ou vou arrastar ela de forma negativa? Porque eu tenho a capacidade de fazer isso. É bem isso mesmo. Exatamente. Eu peguei o exemplo da viagem para Vitória porque antes eu queria controlar as variáveis. Eu queria controlar o como eu ia para Vitória, eu queria controlar o quando eu vou, eu queria controlar o quem eram as pessoas envolvidas naquela experiência. Tipo, é como se eu quisesse viajar para Vitória e quisesse escolher todas as pessoas da cocriação. Não tem como, gente. Eu não tenho esse poder. Eu nem consigo enxergar todas as variáveis para que eu construa de forma sustentável isso. Então, é como se eu quisesse escolher a aeromoça a aeromoça que estivesse servindo lá no avião. O máximo que eu tenho de controle, gente, é o que eu quero. Então, se eu escrever e falar assim, não, beleza, eu quero, então, se por acaso, se eu for de avião, eu quero ser bem atendida. Então, eu quero sentir bem-estar, tanto durante a viagem, quanto pelas pessoas que estarão envolvidas naquela cocriação. Esse é o máximo que eu posso ter controle. É nos e se's. Agora, se eu engessar e falar, não, eu vou de avião, eu só vou de avião, pronto, eu já estendi as possibilidades, já diminuí as possibilidades daquilo acontecer, às vezes até de forma mais rápida na minha vida, porque eu quero ter controle do quando, eu quero ter o controle de quem são as pessoas, eu quero ter o controle de aonde isso vai acontecer. Pera aí que tá travando meu celular, deixa eu resolver isso primeiro. Peraí. Daqui a pouco desliga meu vídeo. Pronto. Pronto. Onde paramos? De qualquer forma, então, você está atuando como um guia, sendo guiado por outros. Tudo com o único propósito de ajudar ou ser ajudado a navegar pelas novas experiências das quais você ou outros possam fazer parte. Estou falando de cocriação e esforço colaborativo aqui. Pode ser também sobre ajudar os demais ao custo de ter suas próprias experiências. Ou seja, enquanto você ajuda os outros a ter as experiências deles, você vai realizando as suas. Se você observar, é assim que funciona o nosso mundo. Enquanto você está ali sendo ator na realidade de determinada pessoa, ao mesmo tempo você também pode ser diretor e ator da sua. Então, as pessoas que estão à sua volta são atores na cocriação da sua realidade, enquanto você, em algum momento, também é ator ou atriz na realidade que os outros estão construindo. E aí vai um poder de controle muito forte que você tem sobre o seu livre-arbítrio. Porque quando você sabe que você está sendo ator na realidade de outras pessoas, você pode dizer, sim, eu quero participar desse teatro, ou não, eu não quero participar desse teatro. Eu não quero fazer parte desse papel. Isso você tem poder. Então, quando você está em realidades ou experiências que não são tão legais assim, você tem o poder de dizer, não aceito esse papel, eu não quero ser ator ou essa atriz neste papel na tua vida, na sua história, não quero. Simplesmente decido dizer não. Essa falta de consciência faz as pessoas, às vezes, ficarem em experiências bem ruins.
de que elas podem dizer sim e não a respeito de fazer parte daquele papel ou não, tá? Isso é como se dizer não é dizer sim para você mesmo, exatamente. Ao ponto que se você aceita determinado papel na vida da pessoa ali, naquela experiência, pronto, você já faz parte daquela realidade. Tô usando esse exemplo, mas vale tanto para experiências legais quanto para experiências ruins. Normalmente a gente tá pensando nas ruins, né? Esses temas podem também estar conectados à espiritualidade, educação e ensino superior, leis e até mesmo professores espirituais. Esta é também a primeira lua cheia com a mudança nodal. Então, nós tivemos uma mudança no nodo norte e no nodo sul em ação, trazendo uma frequência de fundo decididamente diferente da que experimentamos desde novembro de 2022. O nodo sul aqui está no portão, eu chamo de portal, né? Pode ser portal ou portão. Portão 46, que se chama integridade. E a nova vibração é sobre conhecer as suas limitações, pois pode ser fácil com o canal 3536 ativado, assumir compromissos demais e não cumpri-los. Ou seja, você dizer muitos sims para o outro por conta, às vezes, de culpa, medo, projeção, expectativa, vergonha, ganância, escassez emocional. Você diz sim com a mente e aí você fala sim pro outro e no decorrer do tempo você percebe que eu disse sim, mas não vai rolar. Então, tanto quanto esta é uma energia para usar a sua energia sabiamente, também é sobre deixar ir coisas que tomam muito do seu tempo, mas não te dão nenhum senso de recompensa ou retorno. Aqui vale também lembrar que às vezes a gente entra em determinadas experiências e parece que é só pelo gosto da experiência, mas não significa que aquela experiência te trouxe progresso. O ser humano ele tem uma falha, digamos assim, de discernimento referente a isso. O ser humano ele veio para o planeta Terra para ter experiências. Nós viemos para sentir. Nós viemos para ter inúmeras experiências diferentes aqui na materialidade. O porém é que às vezes a gente dá um start em determinada experiência apenas pelo próprio impulso de ter experiência, mas não avaliamos o quanto de progresso aquela experiência pode ter. Por isso que é tão fácil distrair o ser humano. Com experiências que você fala assim, cara, por que essa pessoa está tendo essa experiência sendo que a gente está observando que ela não tem progresso nenhum? É justamente porque ela foi pega num impulso que todo ser humano tem de experimentar. O teu DNA quer isso, experimentar. Só que nem sempre tem progresso. Só pela experiência, só pelo gostinho da experiência. Mas te tomou tempo, te tomou energia. De qualquer forma, houve o gasto de energia e tempo. De qualquer forma, foi materializada. Vale a pena materializar aquilo ali simplesmente pela experiência? Ou você consegue observar as experiências que você pode cocriar, sendo que haverá progresso? Já é diferente, né? Com uma abundância de energia coletiva aqui, abstrata nessa lua cheia, um tema abrangente é viver a vida ao máximo e usar a sua energia de uma forma que você se sinta empoderado com o seu caminho adiante. Lembra que eu falei? Progresso. O Sol e a Lua e a Terra vão estar nos portões 11.2 e 12.2 e dizem que a sua energia é preciosa. E embora muitas pessoas possam ter expectativas sobre como você gastará a sua energia, é você que decide quais chamados atender. Você é a única pessoa que controla o como você gastará a sua energia através da limite ou não limite, dizendo sim ou dizendo não. Isso se chama livre-arbítrio, poder de escolha. Você escolhe o como, quando, quanto de energia você vai dispor naquela experiência.
A todo momento o ser humano teve esse controle, mas às vezes ele fica refém ou da mente ou do próprio corpo, porque o corpo vai buscar experiências novas. Ele precisa aportar dados novos geneticamente. O porquê. Aqui a gente está falando, inclusive, gente, de uma energia sexual muito forte. O portão 35, 36, ele tem a ver com energia sexual. Esta fome por experiências novas, inclusive num público mais jovem, né, aí o atual, como vem acontecendo, é justamente por isso que essa questão sexual, ela tá tão experiência e mais dados e informações. Isso não quer dizer que, aportando mais dados e informações geneticamente falando, haverá progresso. Porque não tá tendo progresso. É por isso que a gente enxerga do jeito que tá o mundo. Porque apesar das trocas energéticas, as trocas genéticas que estão ocorrendo, não está havendo progresso. Está havendo uma repetição na experiência, mas essa experiência ela está servindo apenas pelo gosto da própria experiência, não de fato para progresso. É exatamente sobre esse portão que a gente está falando, que é o portão 35. A fome por experiências. Estamos falando de fome sexual, estamos falando de fome por comida, estamos falando da fome, que é aquela fome emocional, que às vezes tem um buraco emocional, você busca fora as experiências, busca. Tudo que é essa coisa que queima por busca dentro de você te impulsiona por novas experiências. Se a gente não tomar cuidado, a gente não tem progresso. Sabe a questão de comer, não é o quanto você come, mas é a qualidade daquilo que você come? É a mesma coisa. Não é quanto de conhecimento você absorve, digere. É a qualidade do conhecimento que você come e digere. Não é a quantidade de coisas que você tem ali. É a qualidade. Quantidade e qualidade. O ser humano que só tá pela própria experiência, ele tá focando na quantidade, mas não na qualidade. Tem pessoas que colocam 50 bandeirinhas de países visitados no mundo, mas quando você senta para conversar com ela e me fala sobre a sabedoria que todas essas viagens te trouxe, ou a sabedoria que você conseguiu pegar de cada lugar desse, a pessoa não vai saber te falar. Ela vai te entregar apenas conhecimento técnico. Ela vai te entregar conhecimento teórico, mas você vai perceber que ela apenas ficou buscando matar a fome por experiências novas. Não houve progresso. A pessoa viaja o mundo inteiro e quando volta para casa, ela continua com o cérebro desse pequeno, desse tamanho. Entenderam? Isso diz, então, que o seu tempo é inestimável e apenas aqueles que você sente que valem a pena receber a sua energia podem compartilhá-la com você. Os nossos jovens, eu falo jovens porque eu pareço com cara de nova, mas eu não sou tão nova, tá, gente? Os nossos jovens, eles estão carecendo disso. Até porque não tem alguém que ensine a eles e, de fato, demonstre que a sua energia é tão preciosa que você deveria verificar a qualidade da troca e não a quantidade da troca. Eles estão reféns da quantidade e não da qualidade. Isso requer um tempo para que absorva e se transforme em sabedoria. Se hoje você chegar para uma pessoa nova e falar, viu, vamos olhar a qualidade, o que será que está acontecendo, que está fazendo eles não olharem para a qualidade das trocas energéticas? O como que você despende do teu tempo é a forma como você vai respeitar o tempo do outro. E existe uma reclamação em massa, né? Ah, porque o outro não me trata bem, porque o outro não me cuida, porque o outro me trai, porque o outro me troca, porque o outro. O outro vai fazer exatamente com você da forma como você usa o seu próprio tempo, a sua energia, a sua voz, a sua manifestação e as suas experiências. Você quer exigir algo muito maior do outro, sendo que você mesmo usa como que você manipula a sua energia. Porque tudo no teu corpo é recurso. A tua voz, o teu tempo, o teu corpo, os seus membros, seus braços, seus dedos, sua escrita, a sua fala, o seu cérebro, a sua memória RAM, né? Como que você está usando a memória RAM? Eu tô mexendo na memória RAM do meu computador aqui, por isso que eu falei da memória RAM.
Vênus no portão, então, 19.2, aqui também vai dizer que você pode ser chamado para servir com a expectativa tribal, de que é seu dever estar lá para as pessoas, mesmo que você esteja comprometido com outras coisas que possam te dar mais satisfação. Então, mais uma vez, atender aos chamados que você mais valoriza servirá a você, certo? Tomem cuidado com essa questão tribal. Quando a gente coloca a questão tribal aqui, no portão 19, tem uma... Às vezes você é sensível demais com as questões básicas do outro, mas não toma cuidado com as suas próprias questões básicas. Eu não estou falando só de segurança alimentar, segurança de bem-estar corporal ou financeiro. Eu também estou falando sobre nutrição emocional. Às vezes você não está conseguindo manter a sua nutrição emocional em dia, mas você se sente sensibilizado muito com as questões dos outros e daí você para de se alimentar emocionalmente para querer nutrir o outro emocionalmente. Não abdique, não abra mão das suas questões sensíveis mais básicas, nutrição emocional, nutrição espiritual e nutrição física. Não se hipersensibilize pelas causas dos outros se de fato você não estiver cuidando do seu primeiro. Isso pode ser uma grande pegadinha, pode te arrastar para o fundo do poço. Experiência própria. Não abra mão das suas questões mais básicas em detrimento do outro, porque você não vai conseguir nem fazer uma nem duas coisas direito. Ou você tem uma nutrição muito boa dessas questões, você primeiro se sensibiliza com as suas próprias questões, para depois você conseguir assumir um compromisso com a tribo e falar, beleza, eu posso dizer sim para essas pessoas selecionadas, que você sabe que vai valer a pena você dizer sim e aportar energia sua. Ah, mas é minha família. Ah, mas é meu cônjuge. Ah, mas é do meu sangue, sangue do meu sangue. Vai nessa. O quanto que você já disse sim para essas questões e depois, Às vezes a gente tem essa nutrição dentro da própria família e a gente percebe que ficou anos nutrindo emocionalmente a nossa família, sendo que não obteve nada de retorno. Lembra? A gente só fez pela própria experiência, mas não fez pelo progresso. Então, nós não avaliamos a qualidade da troca energética. Eu consigo ser generoso e doar energeticamente? Ou depois essa energia vai me fazer falta, ou vai ficar criando, alimentando aquele buraco, aquele vazio de fome, que depois eu vou ter que ou gastar na comida, ou gastar em outros tipos de vícios, ou vou transformar outras coisas em vícios para que eu aporte aquela energia que foi alimentada mais ainda o buraco. Tem que tomar cuidado. Fala, meu querido. Quando o Jojoca vai chegar? Pergunta pra vovó ali, talvez a vovó já saiba que horário que ele chega. Obrigada pelo presente, Sérgio. Vamos continuar. Você pode estar ajudando pessoas porque quer ser aceito ou fazer parte do grupo às custas do seu próprio tempo e energia. Essa energia também pode estar conectada às suas práticas espirituais que antes eram algo que você gostava, mas agora são coisas que você se sente obrigado a continuar e manter ao status quo. Com Marte e Mercúrio retrógrados, você pode se sentir menos energizado ou que a vida desacelerou um pouco, o que significa que usar a sua energia sabiamente trará as maiores recompensas. Embora gerenciar sua energia seja importante com toda a energia da segunda e quinta linha em jogo, pode ser fácil desaparecer completamente do mundo, como se você conseguisse entrar na caverna, ficar escondido por um tempo. O que nem sempre é o melhor plano. Cuidado! Então, o equilíbrio é necessário para que você aceite os chamados ou convites certos e não perca novas oportunidades de expansão. Então, é como se fosse uma tendência a gente querer realmente entrar dentro da caverna e nunca mais sair dali. De se esconder, de ficar fechadinho ali no nosso casulo. Acontece que se a gente se fecha demais e não tem essa consciência dos chamados fora,
Ou a gente só fica dizendo sim, 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 sim para os chamados fora, também sobrecarrega. Mas muito escondido também não vai ser legal, porque a gente pode deixar passar uma oportunidade muito boa. De vez em quando tira a carinha, né? Tipo o caramujo ou o siri, né? Fica ali. A tartaruga também coloca a cabeça pra fora e fala: beleza, esse convite aí eu posso aceitar. Isso daí eu posso dizer sim. Isso daí eu vou dizer não, vou ficar aqui quietinho. Vou esperar a próxima. Sempre ficar de olho lá fora, tá? Existe, Roger? De fato, existe. O como isso vai se materializar daí já é com diferentes experiências. Ser social está enraizado nessa energia. Então, sair pode ser ou um impulso subjacente, mas devido ao potencial da relutância em socializar, ou seja, ficar lá dentro da nossa casinha, você pode afastar todas as oportunidades, até mesmo as que são certas para você. A chave aqui é entender que quando você é capaz de explicar e ser articulado, então isso é uma indicação de que estar no mundo é certo para você. Mas se não há clareza no que você quer entregar, ficar em casa pode ser então a coisa certa a se fazer. Entendeu? Mercúrio no portão 9.1 te auxilia com onde focar sua energia para comunicar-se com outros. Então você está encontrando um equilíbrio que funciona melhor para você. Marte no portão 31 diz que na vida você não pode agradar a todos. Mas quando você faz escolhas de um lugar de empoderamento, aqueles que te aceitam como você é honrarão suas escolhas e isso é tudo o que importa. Globalmente, com Saturno no portão 63 e o Nodo Sul lá no portão 46, existe potencial para desinformação, especialmente sobre novos medicamentos. Pode ser até mesmo sobre empresas farmacêuticas, pois com Saturno envolvido, lançando medicamentos no mercado mais rápido do que deveriam, porque essa energia está conectada ao sucesso a qualquer custo. Saturno é conservador por natureza, então muitas pessoas podem estar tentando reverter o tempo e voltar ao antigo, o que não é como a vida funciona. No geral, este é um momento para honrar seu tempo e energia, porque você vale a pena. Você, enquanto pessoa, vale a pena. Espero que você tenha uma lua cheia pacífica amanhã. Esses vão ser os temas. Oi, Rui, boa tarde. Bom dia, eu ainda não sei. Esses vão ser os temas, então, da lua cheia de amanhã. A lua cheia normalmente é uma colheita da lua nova que aconteceu também em Sagitário há algum tempo atrás, certo? O desenho humano auxilia para que você enxergue aonde estão essas ativações. Então, se você tem um pouquinho mais de afinidade com a própria astrologia, se você pegar e olhar aonde vai acontecer essa lua cheia e olhar onde que está 23 graus de Gêmeos, você sabe exatamente onde que todo esse contexto vai se desenrolar, certo? Então, por exemplo, eu, Anne, nos meus mapas, nos 2 mapas, inclusive, gente, nos meus 2 mapas, eu tenho a Roda da Fortuna e o Vértex no portão 35, onde vai acontecer essa lua cheia. E a oposição, que é o portão 9. Deixa eu ver se é isso. Lua cheia, tá... Calma aí, deixa eu achar. Júpiter vai estar ao 35.5. Ok. O Netuno tá no portão 36. Gente, Netuno no portão 36, o que tem gente começando a passar por a noite escura da alma ou saindo dela, não tá no script. O que vai estar ativando o 35 é o próprio Júpiter. Então, você tem expectativas enormes e quer o que não é como a vida funciona.
Você olhar lá a casa aonde está Júpiter, você vai sentir aonde que você talvez criou expectativas demais referente às experiências que você quer viver ou queria ter vivido, e todas as expectativas foram frustradas, elas foram quebradas. No meu caso, eu tenho o 35 dentro da casa 4, que fala sobre ancestralidade, família, raízes. Então, são os lugares em que eu mais durante a vida, até hoje, sempre vai acontecer se eu permanecer focando em dizer o como eu quero, quando eu quero, o quem eu quero, a respeito da minha família. Quanto mais eu criei expectativas a respeito da minha família fez questão, parece que, de ir lá e quebrar a expectativa. Não é que ela fez questão, porque quanto mais você engessa aquela energia em forma de expectativa, mais a tendência de que aquela expectativa seja quebrada, mesmo que ela seja positiva. Então, eu espero que algo seja muito, 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 muito bom. Às vezes, você limita aquele muito bom e o universo fala, não, vai ser melhor ainda. E o muito ruim também. A expectativa é quando você fala, nossa, isso aqui vai ser ruim. O universo fala, você acha que vai ser ruim? Eu vou mandar algo que vai ser pior ainda. Então, a expectativa, de qualquer forma, foi criada para ser quebrada. A expectativa que você tem nos relacionamentos, as expectativas que você tem em qualquer tipo de experiência vivida neste planeta. Pode ver. Você sempre vai ter a expectativa quebrada, seja a expectativa para o positivo ou seja a expectativa para o negativo. Anne, então é um sinal de que se eu tivesse expectativa para o lado positivo, o universo iria lá e iria quebrar para cima, né? Uma experiência melhor ainda do que aquilo que eu tinha imaginado? Depende. Vai depender muito da tua vibração. Vai depender muito de como você está internamente. Se você está apenas criando expectativa, mas soltando a energia de que você pode ou se frustrar ou você pode receber uma surpresa, beleza. Agora, se você engessa, quanto mais você segura aquilo no controle, vai ser como eu quero que seja, o como, o quando, o quem, o onde, você segurou, o universo vai lá e vai arrebentar com aquilo. Foi o que aconteceu na minha família. Eu tive cada uma das minhas pequenas expectativas frustradas, quebradas, frustradas, quebradas, frustradas, quebradas, frustradas, quebradas. De forma infinitamente, até eu saber que eu tinha o portão 35 dentro do contexto. Daí a gente consegue localizar por isso daqui, tá? Dentro dos temas da família. Um outro lugar que eu sempre tive expectativas frustradas foi a respeito de ensino superior, de espiritualidade, de novos horizontes. E geralmente no como aquilo iria acontecer. Então, toda vez que eu queria controlar o como as coisas que iriam acontecer ali, das experiências, deu ruim. Deu ruim. Porque se você cria expectativa num âmbito da sua família, você vai criar nos outros. A forma como você faz uma coisa, inevitavelmente, vai refletir em outras áreas da sua vida. E aí, voltando, esse a gente tá falando do Júpiter, tá? Então, o Júpiter, ele expande. Por isso que é um benefício de você olhar para a área da vida em que talvez você esteja muito insatisfeito e frustrado, por conta de expectativas sempre quebradas. É uma área da vida em que provavelmente Júpiter tá passando ali e tá fazendo a questão de expandir ou pão bom, tipo fermento. Você coloca fermento na massa boa, aquela massa boa vai crescer. Se você coloca fermento no pão bolorento, o pão bolorento vai crescer. Então, Júpiter, ele traz essa questão de veja bem o que você está expandindo. Ele ajuda você a ver se aquilo é um pão bolorento ou um pão bom. Pão bom. Chegou a rimar. Outra coisa, Sol e a Lua e a Terra, né? Estaremos numa lua cheia. Essa lua cheia ela é muito importante para mim, porque ela vai estar acontecendo exatamente em conjunção com o meu Sol natal. Então, é uma lua cheia que para fechar o ano, assim, de forma maravilhosa, em 2024. Os portões 11, linha 2 e 12, linha 2,
Dizem que sua energia é preciosa, tá? A energia de todo mundo é preciosa, independente do teu julgamento, independente de quem você esteja imaginando falando, Anne, a energia daquela pessoa não é preciosa. Dentro de todo mundo tem uma centelha divina. Fora o nosso julgamento de caráter. A gente enxerga o caráter e a personalidade que a gente quer ficar julgando. Mas dentro de todo ser humano tem uma centelha divina. Todo mundo tem o potencial de ser canal de manifestação do divino. Deus vai falar pelas pessoas independente daquilo que você ache certo ou errado ou julgue. Às vezes Deus usa as pessoas mais improváveis para falar com você e você, pelo teu julgamento, acaba bloqueando. Então, a sua energia é preciosa. E embora muitas pessoas podem ter expectativas sobre como você gastará a sua energia, você decide quais chamados atender. Aqui a gente tem uma das mais profundas e para mim não é pior, mas mais profundas sombras do ser humano a ser transcendido, que se chama vaidade espiritual. Porque aqui você pode considerar a sua energia tão, mas tão preciosa que você vira um Buda e foge para um mosteiro no Himalaia. E você quer se retirar do plano material que você tanto escolheu vir. Você se sente tão especial que você se isola. Você vira um completo eremita e quer viver com a sua tribo de energia especial. Então aqui tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que precisamos ter discernimento de que nossa energia é preciosa e que inevitavelmente precisamos avaliar com quais pessoas de fato vale a pena fazer essa troca e falar, ok, você tem expectativa em cima de mim, de que você quer que eu gaste a minha energia de determinada forma, mas eu tenho poder sobre ela e eu escolho como eu vou gastar a minha energia aqui. Tóxicas do passado, ruim, mesmo quando são pessoas tóxicas no passado. Como que a gente enxerga a toxicidade de uma pessoa? Apenas se nós em algum momento também fomos tóxicos. Já começa por aí, certo? A primeira coisa que a gente precisa é falar, beleza, se eu enxergo toxicidade em uma pessoa ou numa relação, é porque em algum momento isso foi desenvolvido dentro de mim, senão eu não estaria enxergando, eu ainda estaria ali dentro daquela relação. Então eu estou enxergando que aquilo não me está fazendo bem, aquela energia não me está fazendo bem. Sinal de que em algum outro contexto, talvez eu também não tenha feito muito bem para tal pessoa ou para outra pessoa, certo? Agora, o para quê que eu ainda me mantenho na relação? Porque a gente enxergar que aquela energia, aquela troca, aquela relação não nos traz bem-estar, tudo bem, você tem o livre-arbítrio para se retirar. Lembra do ator? Eu não quero mais ser ator nesta tua realidade, então eu me retiro. Beleza? Isso a gente tem livre-arbítrio e a gente pode fazer. Agora, às vezes, quando a pessoa se mantém naquela troca energética e ela continua falando é tóxica para mim, mas não se retira dali, vale a pena se perguntar o para quê que você ainda se mantém nesta troca energética. Eu não entendi, Rui. Veio quebrada. As palavras eu não conheço. São essas as pessoas a que me refiro. A relação, ela sempre vai ter o tom daquela que você dá para aquilo ali. O como você quer aquela relação, às vezes nem sempre é possível. Ah, entendi. E aí você se afastou daquele grupo que não te fazia bem. Eu sempre uso o seguinte: te tirou o bem-estar, é porque não tá legal. Se te tira o bem-estar, é porque não tá legal, gente. Cara, se
se você se mantém num lugar, perto das pessoas, ou numa empresa, ou numa relação, em que te tira o bem-estar, mas você insiste em ficar ali, é porque você está dizendo sim com a mente. Então, ali tem dependência emocional, você tem culpa, você tem vergonha, você tem medo, você tem ganância. Tem alguma coisa que te mantém mentalmente ali. E o teu corpo tá falando, não temos bem-estar aqui, não temos bem-estar aqui, não temos bem-estar aqui. Você está preso naquela experiência de forma infinita, de alguma forma. Entendeu? Neste caso, ruim é o componente bioquímico, né? É o componente bioquímico. A questão bioquímica do corpo é modificada e daí você, além de modificar o cérebro, acaba modificando a questão química do corpo e o próprio corpo também entra nessa de permanecer naquele estado. Por isso que a fase da desintoxicação é tão punk, né? Isso vale para tudo que ingerimos. Álcool, TV, celular, informações, conteúdo adulto, drogas, cigarro. Lembra que eu falei do portão 35? O portão 35 transforma as coisas em vício. Gente, tem gente que é viciada em adrenalina. A pessoa, enquanto não vê o fim da vida dela, ela fica pulando de bungee jump, ela pula de avião, parece que vocês já viram isso? É a pessoa que sempre tá na fome pela busca da experiência. Experiência. Que tem a ver, inclusive, com drogas. Né? A própria droga, ela... Mais experiência. Que legal. Não senti o apelo, olhei e passei. Não estou mais. Isso é muito bom. O que eu já escutei, inclusive, eu dou razão, por exemplo, pro Pablo Marçal, é ele ter falado a respeito da troca do vício, né? Porque se você sabe que a gente tem o portão 35 e normalmente as pessoas se viciam em alguma coisa, através do portão 35, inclusive, você vai ter a fome da experiência de forma contínua, então troque um vício pelo outro. Por que tem gente que para o cigarro e começa no café? Por que tem gente que eu já vi que para o conteúdo adulto, mas vira viciado na academia, no crossfit? Porque você simplesmente fez o quê? Você trocou a busca, a fome, por mais uma experiência, fome por mais uma experiência. Só que isso é materializada fora, externamente. E aí você faz essa busca externa. Normalmente, essa fome por novas experiências é porque você não dá tempo e observação de enxergar de que a próxima aventura que você vai viver, ela nunca foi de fato externa. Ela sempre foi um componente interno. Se você observar de que se eu fizesse novas aventuras no meu interno, na minha busca interna, você veria a quantidade de coisas que a gente não precisaria viver no externo. Porque eu simplesmente inverti. Em vez de ir para fora nessa busca de aventura, eu fui uma aventura interna. Por isso que pessoas que param a vida e falam assim, opa, vamos lá, vamos começar uma aventura interna, a gente se torna viciado na aventura interna. O consumo de autoconhecimento, as tocas de coelho que a gente acaba entrando, é exatamente nessa fome. Eu quero mais, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo. Porque a cada momento que a gente entra para o autoconhecimento para dentro da gente, a gente descobre que tão infinito é o universo fora, vai ser tão infinito o universo dentro. Essa infinitude, ela existe para fora, porque nós materializamos e enxergamos, a gente não chegou na borda do universo ainda. Nem vamos chegar. Então, isso significa que tanto para fora, tem tanto para dentro. Só que as pessoas não querem ir tanto para dentro. Porque na hora em que começa a ir tanto para dentro, eu vou te falar, pode se tornar um vício. Assim como tanto para fora. Mas o tanto para dentro, o vício para dentro, ele traz bem-estar ou ele tira o bem-estar das experiências quando vira para fora? Ela traz progresso? Lembra que eu falei da questão do progresso ou não? O portão 35 vai mostrar isso. Essa busca dentro, esse vício que virou busca de aventura para dentro, essa fome por aventura que virou para dentro. Eu quero sentir. Ela tá trazendo progresso?
E aí você pergunta para as pessoas que até hoje têm essa fome por progresso, só que de forma interna. Eu quero sentir uma nova experiência, mas internamente, não externamente. Por que a gente busca tanto experiências externas? Cadê as experiências internas? Entender? Eu sei que dá pra ficar aqui o dia inteiro falando sobre esse portão 35. Quais são as frases que você mais usa, que você fala assim, eu sinto que, eu quero sentir, ou eu senti tal coisa de uma experiência lá atrás. Observe o que você anda dizendo sobre sentir e daí você verá que na maioria dos seres humanos isso é podado. Sendo que a única coisa que nós viemos para fazer nesse planeta é sentir. A pessoa que não tem a capacidade de sentar e falar, eu sinto que, é uma pessoa que talvez ainda não tenha percebido o tamanho da experiência que ela está vivendo aqui, o tamanho da dimensão daquilo que ela pode cocriar aqui, e ela ainda não se abriu a oportunidade, às vezes, de viver a noite escura da alma. Não se permitiu sentir crises, não se permitiu sentir toda a gama de coisas que o ser humano veio para sentir aqui. Alguma coisa está sendo podada. Eu já senti raiva, eu já senti tristeza, eu já senti angústia, luxúria, desejo, ira, desprezo, inveja. Geralmente tem a ver com emoções negativas. E aí a pessoa não se permite sentir o negativo, que se ela vai se permitir sentir o positivo. Ela não se permite sentir prazer, não se sente bem-estar, empoderamento, ela não se sente, ela não quer sentir expansão. Tem gente que não consegue sentir expansão, não se permite sentir a expansão. Tem gente que não se permite de fato saber que está numa limitação. Ok, eu sinto que eu estou limitada. Tem gente que não quer falar isso. Não, eu falar que eu tô limitado? Não. A pessoa tá limitada por um corpo físico e não sabe dizer, de fato, estou limitado. E é muito prazeroso estar limitado por um corpo físico. Inclusive, o nosso corpo físico será um tema justamente por causa da integridade, né? Portão 46. A nossa vibração é sobre conhecer as nossas limitações. Anne, não, a gente tá aqui para ser um co-criador. Whatever, muito grande, um co-criador de realidade de inúmeras experiências. Concordo. Mas outrora, você, enquanto consciência, enquanto alma, enquanto espírito, só conhecia a liberdade. Porque num campo sutil, energético, não existe limitação. Você já é um co-criador da própria realidade de forma infinita e em liberdade. Mas o fato de você ter escolhido essa realidade aqui é para você experimentar o que de fato é a limitação. Se o universo só está expandindo, como que você conheceria o que é limitação? O que é o limite? Você se propondo viver o limite. O seu corpo é um. A sua consciência falou, beleza, eu vou ficar exprimida num corpinho físico que vai demorar para se desenvolver. Depois eu vou ficar limitada a uma consciência fechada, a um paradigma onde eu mesma não vou perceber que estou presa. Vou ficar presa numa psicose em que vai demorar para mim perceber que eu tô na psicose. Só vou perceber que eu tava na psicose quando eu tô fora da psicose. E aí, você escolheu viver a limitação. Mas nem tudo é ruim. Dentro da nossa limitação ainda temos os nossos sentidos. Maravilhosos. Bem mais do que 6. Não são só 5 e nem 6. São bem mais do que 6. Nós temos os nossos sentidos como orientadores e nós temos o bem-estar do nosso corpo para nos guiar. Uma máquina tão poderosa que é o corpo,
que é uma Ferrari, a gente não utiliza. A gente quer colocar o motorista de Kombi dirigindo a Ferrari. Dá no que dá. A gente tá dirigindo uma Ferrari como se fosse um... Nada contra a Kombi, gente. E nada contra a Ferrari. Eu tô falando que parece que é um motorista de Kombi dirigindo a Ferrari. Não é? É assim que parece? Certo está o Criador, porque imagina se todo mundo soubesse que faremos obras maiores, mas tá, beleza, a gente vai fazer a obra maior. Só que para fazer a obra maior, viemos a tornar-se ser um ser humano capaz, então, de fazer uma obra maior. Não é? Nasci pronto. Já sou o alecrim dourado da obra maior. Cadê minha garrafa, gente? Peraí que eu sumi com a garrafa. Fez sentido? E aí, também precisamos tomar cuidado com a codependência emocional. Essa lua cheia, ela vai estar mostrando exatamente onde a gente tem essa codependência emocional, tá? É só olhar onde que Vênus está passando. Vênus está passando, por exemplo, na minha casa doce. Então, por muitas vezes, a minha codependência emocional, ela esteve vinculada a questões muito profundas do inconsciente, inclusive com questões de espiritualidade, ou de religião, ou do inconsciente do outro. Porque é possível você se tornar codependente emocional do inconsciente do outro. Normalmente é isso que acontece. Às vezes você se torna codependente emocional, de fato a outra pessoa nem sabe que é o inconsciente dela ali falando e você fica preso ou amarrado. A codependência emocional, ela sempre vai ter ligação com a hipersensibilidade com as questões básicas do outro, mas eu abro mão das minhas. É isso que se chama codependência emocional. A codependência emocional, ser codependente, não tem a ver só com questões físicas, nutricionais, não tem a ver só com o alimento, com a segurança física, com a segurança financeira, mas também tem com um aporte emocional, com um aporte espiritual. E a codependência é uma coisa vivida pelo ser humano, todo mundo viveu a codependência. A gente já nasce sabendo o que é codependência, porque dentro da barriga da mãe nós estamos codependentes. Então, na maioria das vezes, quem não corta, quem não faz esse corte é a própria mãe. A mãe deve ensinar, ou aquele que nutre emocionalmente também, o cuidador, a fazer esse corte de, olha, agora é você responsável e ser sensível com as suas próprias questões nutricionais, físicas, emocionais e espirituais. Se alguém não faz isso com a própria criança, a criança não vai fazer. É o pai e a mãe ou é o cuidador que... Eu conheço adultos de 50 anos, de 60 anos, que ainda são codependentes espirituais, que são codependentes emocionais, podem não ser físicos. Pagam as próprias contas, pagam os boletos, pagam isso, pagam aquilo, uma beleza. E o emocional? E o espiritual? Nós temos total capacidade e plenitude para se autonutrir emocionalmente e espiritualmente, porque nunca houve um desligamento da própria fonte. Se você não se tornar interdependente, você ou é uma pessoa codependente emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, ou você quer buscar a independência, a qual é uma ilusão neste mundo, e você vai sofrer tanto quanto ser codependente. Geralmente as pessoas saem de um extremo ao outro, tem que tomar cuidado. Observe qual que é a casa astrológica que Vênus está passando nesse momento, porque ela vai mostrar exatamente aonde que você vai viver uma codependência muito grande, mas também na hora da dor, do desespero, você vai querer se tornar completamente independente. E não vai dar muito bom não também. Estamos aqui para sermos interdependentes. Co-criando a minha própria realidade em esforço colaborativo. Eu preciso estar num lugar apenas de sensibilidade de que tem as questões mais básicas do outro,
mas eu não posso abdicar das minhas próprias, certo? Para manter o outro. E eu também não posso, num ato de super independência, dizer que só as minhas interessam. A do outro, não tô nem aí. É um pontinho de equilíbrio muito tênue, tá? Vamos estar vivendo isso também. Lembra? Então, mais uma vez, atender aos chamados que você mais valoriza servirá bem a você. Atenda essa questão energética apenas para aqueles que realmente te valorizam. E daí vai ter talvez uma dificuldade quando olhamos para o contexto familiar. Tá bom? Eu acho que todo ser humano, Rui, ele passa por um momento desse de solitude. É saudável, é bom, mas às vezes quando a gente viveu muita dor de não ter com quem contar, às vezes a gente quer fugir de um lugar de que eu continuo nutrindo a crença de que o mundo é ruim e é constituído somente por pessoas que não querem ajudar. Isso é uma crença. Assim como no mundo tem pessoas ruins, digamos assim, tem pessoas boas também. Ainda assim, ainda existem pessoas boas. Resta você querer acreditar nisso. Quando você falar, ok, tem pessoas boas, tem pessoas que nos ajudam, tem pessoas que ainda fazem o bem, ainda tem pessoas com caráter, ainda tem pessoas leais, tem pessoas fiéis, ainda assim existem pessoas boas no mundo. Às vezes, a vida vai te mostrar isso de umas formas bem assustadoras. Vou dar um exemplo aqui. Vou me prolongar um pouco na live, mas não tem problema. A última vez que eu fui para Florianópolis, eu cometi na cocriação de não merecer, e isso eu descobri depois, na cocriação de não merecer estar naquele lugar trabalhando home office, aconteceu uma autossabotagem inconsciente. Eu esqueci a pasta do meu notebook na cadeira da rodoviária de Florianópolis. Na hora que eu levantei para ir pro apartamento que eu ia ficar. Eu só me dei conta do esquecimento desse notebook 1 hora depois. E aí, eu estava com um colega. Esse colega falou assim, não, vamos voltar agora. Ele estava no meio do serviço dele. E ele falou, não, eu me atraso um pouquinho para entrar de volta, mas eu levo lá vocês, eu tava com meu filho. A gente nem chegou no apartamento ainda que eu ia ficar. Ele, não, vamos voltar lá. Vai que tá lá. E eu comecei já a surtar, a já respirar fundo. E eu falei, meu Deus do céu. Na época, isso não faz muito tempo, gente, foi na metade desse ano. Eu falei, não, eu vou respirar e eu não vou bater o martelo no colapso da onda. Porque assim como pode tá, pode não tá. Agora, quem decide a realidade vai ser eu. Eu respirei, fiquei com um pouco de medo, mas eu falei, para que eu esqueci lá? Eu já comecei a me perguntar o para quê. Eu tava focada muito mais no ensinamento do acontecimento do que de fato, eu vou perder documentos, cara, já foi. E se foi, aconteceu. Mas eu já vou focar no para quê. O para quê que eu tive esse esquecimento. E aí, beleza, cheguei na rodoviária, ele ligou o alerta. E durante o percurso, esse meu amigo, ele olhou pra mim e falou assim, mas o que foi que você tá repetindo? Eu falei, não, para quê? Daí ele falou, relaxa. Relaxa, porque acontece com todo mundo. Todo mundo pode te esquecer as coisas assim. Nisso eu já baixei minha energia. Eu falei, legal, uma palavra de apoio, né? Normalmente o meu contexto seria o quê? As pessoas me xingando, porque é assim que eu fui criada. Você só não esquece a cabeça que tá grudada. Meu Deus do céu, como você é descuidada. Sempre na humilhação do erro. É assim que eu fui criada. Como se eu não pudesse errar, né? E ele, não, relaxa, vai tá lá. Alguém achou e alguém devolveu. E eu falei, nossa, queria ter esse positivismo. E eu falei, beleza, vou pegar esse positivismo pra mim. Para que eu esqueci esse notebook? Para quê? Qual que é o ensinamento? Para quê? Eu sei que o ensinamento viria talvez dias depois. Mas eu fiquei, o para quê? O para quê, não é por quê. Se eu pergunto por quê, gente, toda vez que você se pergunta de determinada realidade está acontecendo, aquela realidade vai voltar a acontecer.
Porque se você se pergunta por quê, você se coloca num estado de vitimismo, de coitada pela própria realidade que você cocriou. O para que eu cocriei essa realidade? O para que eu cocriei essa experiência? O para que eu cocriei isso que está acontecendo agora? Eu crio a minha realidade. Cheguei lá, desci do carro, ligou o alerta, não deu para estacionar, então eu tinha pelo menos 5 minutos só para ir lá e ver se alguém tinha achado, procurar um segurança, enfim, porque ele ficou num lugar estacionado que não podia. E aí eu tinha esquecido esse notebook na cadeira perto do guarda-volume. Eu falei, cara, alguém achou e pode ter deixado no guarda-volume. Eu cheguei no guarda-volume, eu tava meio branca, né, tentando manter a integridade emocional. E eu falei, moço, eu desembarquei aqui hoje e eu esqueci a pasta do meu notebook na cadeira. Será que alguém achou e deixou aqui? Ele falou assim, que cor que era o notebook? Eu falei, preto. Tinha alguma coisa dentro da pasta? Ele queria identificar se eu era a mesma dona. Eu falei, não, era só o notebook preto com o cabo e o mouse. Ele saiu, virou as costas e voltou com a pasta. Ele falou, moça, você tem muita sorte. E daí eu, na hora, eu comecei a chorar, porque daí descarregou a adrenalina, né? Daí eu falei, quem achou? Daí ele falou, um argentino. Pegou a pasta, viu que era um notebook, imaginou que alguém esqueceu e deixou aqui no guarda-volume. Cara, eu fui pelo menos uns 5, 10 quilômetros da rodoviária de Floripa até o continente, porque era no continente que eu ia ficar, abençoando a vida desse argentino. Eu não sei quem era. Eu não sei o nome dessa pessoa, eu não sei para onde ele estava indo e eu não sei de onde ele veio. Mas naquele dia, depois, uns 3 dias depois, é como se uma vozinha suave viesse e falasse assim, viu como ainda existem pessoas boas no mundo? Entendeu? E aí depois eu também sabia que eu queria me auto-sabotar por conta de questão de crença de merecimento. Nenhuma das mulheres da minha família, ninguém da minha família trabalha home office. Ninguém faz dinheiro com o computador sentado em casa ou escolher o local que quer trabalhar. Ninguém. E aí eu falei, cara, se eu continuar acreditando que eu não mereço, eu vou continuar querendo me auto-sabotar. Então, ok, tá tudo bem. Se nenhuma das mulheres da minha família puderam fazer isso, eu posso, porque minha realidade é diferente de um lugar de honra às mulheres da minha família que me permitiram estar aqui hoje, eu vou prosperar. Ele veio da Argentina e foi pra Argentina. Não sei, Floripa recebe tanta gente, quem sabe tá morando até lá hoje, né? Mas saiba, quando a gente acredita que não tem mais pessoas boas no mundo, é essa a realidade que você vai viver. A partir do momento em que você... Beleza, tem pessoas ruins? Tem, mas também tem pessoas boas. Continua existindo pessoas boas. Só que se você focar na realidade em que só existe pessoas ruins à sua volta, é isso que você vai cocriar. Se você continua olhando para fora e falando só existe o ruim, só existe o obscuro, só existe o mal, é exatamente essa realidade que você vai viver. Agora, quando você foca numa realidade em que, apesar de que o sol tá brilhando lá fora e existem pessoas que escolhem fechar a janela para a luz não entrar, também vai existir as pessoas em que gostam de abrir as janelas e deixar o sol entrar. É um poder de escolha. Então, a realidade que você vive, ela tá na tua mão de poder de escolha. É você que escolhe contar a história que você quer contar para si mesma e de si mesmo. Certo? Entenderam? Eu sei que a lua cheia de amanhã vai ser muito, muito importante, tá? Esse conteúdo do qual eu fiz o vídeo, a live, vai ficar disponível aberto lá no meu canal do YouTube. E esse texto na íntegra tá sendo fornecido dentro da assinatura do calendário de desenho humano. Vocês encontram o link lá no meu perfil. Então, toda semana eu faço o texto. Alguns dos textos eu faço live, e aí fica linkado com o conteúdo. Alguns eu faço vídeo privado, apenas para os assinantes do calendário, mas de qualquer forma o conteúdo escrito e os desdobramentos, as ações, os conselhos ou sugestões para a lua, de acordo com aqueles temas, eu coloco dentro do calendário personalizado.
E quando se olha para as pessoas e vemos desconforto, você vê desconforto o quê? Na pessoa ou em você? A sensação de desconforto, ela tá dentro de quem? De qualquer... Tá, mas para você identificar desconforto nas pessoas, como é que você identifica? Porque em algum momento você também estava desconfortável, certo? Você não vai enxergar desconforto nas pessoas se de fato você também não estiver nessa vibração. Então, em alguma coisa, você também está se sentindo desconfortável. Elas não olham nos olhos. Olha, eu tenho uma pessoa dessa que desde 2020, desde 2019, nunca me olhou nos olhos. Ela conversava comigo, mas baixava a cabeça e conversava comigo com a cabeça baixa ou usava óculos escuros. Os olhos são janela da alma. Então, as pessoas que não olham nos olhos, ela não tem coragem de saber que, pelo olhar, a gente sabe a leitura da alma, mesmo que inconsciente. Eu não quero que você veja o que tem dentro de mim. A iridologia é um dos estudos mais legais que eu conheço. Porque através da íris do olho, a pessoa conhece todo o seu histórico de vida e sua saúde corporal, emocional e espiritual. Não é à toa que se você aumenta a imagem do teu olho, parece que é um buraco negro, né? Eu acho muito legal isso, né? A semelhança que tem da íris ali com a pupila, e aquilo ali realmente é um buraco negro, por onde a luz entra e ela se some lá dentro, igualzinho um buraco negro. Então faz sentido algumas pessoas não quererem que você olhe nos olhos. Eu gero desconforto nas pessoas, justamente por conta disso. Se você tá conversando comigo, eu vou olhar bem dentro do teu olho. Assim. Joia? Gente, adorei o papo. Vou lá almoçar. Para quem ficou até aqui, entrem no grupo de avisos, porque eu vou colocar a questão do calendário lá hoje também. Algumas lives eu também aviso por lá. E alguns conteúdos que às vezes eu tiro de dentro do calendário, eu coloco lá também. Certo? Independente do tipo áureo que vocês são, esse conteúdo ele vale para o coletivo. Ele vale se você é um gerador, se você é um manifestador, um projetor ou um refletor. Ainda não encontrei os refletores. Só encontro os geradores e projetores. Se eu achar alguma manifestadora, também vou ficar super feliz. Tá? Aproveitem a lua cheia amanhã. Qualquer coisa, vejam novamente esse vídeo, compartilhem, vai ficar disponível no canal daqui a pouquinho. Vão lá, assinem, coloquem a notificação no canal e compartilhem e assistam depois na íntegra esse vídeo aqui, beleza? Um beijo, obrigada, Rui. Gratidão a vocês também. A energia de vocês é tão importante quanto a minha. É engraçado, né, gente? O respeito que eu tenho pelo tempo do outro, pela atenção do outro, é exatamente aquela que eu dou a minha. Acreditem, a minha atenção, eu não dou a atenção a nada e eu não vou falar nem ninguém, porque de vez em quando a gente dá uma vacilada, mas a nada e nem ninguém que não esteja me deixando mais rico, mais inteligente. Então é a mesma coisa que eu faço com vocês. Eu espero que a atenção que vocês estejam tendo aqui e me dando essa energia, no mínimo tenham deixado vocês mais inteligentes ou mais ricos, porque se você souber aproveitar essas energias de forma perspicaz e audaciosa, vai deixar você mais rico também. Joia? Um beijo e qualquer coisa a gente se vê amanhã, tá? Até mais!